O que eu vou fazer agora, então, com isso, é falar do conceito de fase. Ao invés de nível, eu vou fazer uma árvore de recursão em função de fases. O que é uma fase? Uma fase é um conceito, aqui uma definição que eu estou usando, que termina quando eu consigo um bom pivô. Tá? Ou talvez eu possa definir de modo parecido, que termina quando eu consigo uma divisão de pelo menos 3/4 do tamanho anterior. Para ficar mais claro, eu vou começar a desenhar aqui. Ó. Imaginem, agora eu não tenho mais nível, eu tenho fases. Tá? Eu estou na fase 0 e eu tenho um problema grandão lá de tamanho n. Se fosse o Quicksort, eu podia fazer algo parecido, mas eu ia ter que sempre lidar com o número de subproblemas. Aqui o número de subproblemas é sempre 1, porque ou eu faço a recursão para um lado ou para o outro. Então esse cara é melhor para entender essa técnica, né? É mais simples. Então eu nem vou escrever o número de subproblemas aqui, porque é sempre 1. O importante é, na fase 0, o meu problema tem tamanho n. Na fase 1, por definição, tá? Por definição, a fase 1 acontece quando o meu subproblema fica com tamanho menor ou igual a 3/4 do anterior. Ou quando eu consigo um pivô. Tá? É que assim, pensando... Só um parênteses rápido, eu já fecho isso. Pode ser que eu tenha vários pivôs ruins que me levem a uma divisão de 3/4. Pode acontecer, né? Eles vão dilapidando aos poucos. Então eu posso definir de formas levemente diferentes. Mas de qualquer forma, um pivô bom me garante essa divisão que eu estou pedindo. Tá? Então, eu mudo de fase quando eu tiver uma garantia de que eu saio aqui de um problema que tinha tamanho n para um problema que tem tamanho menor ou igual, vou colocar assim, menor ou igual que 3/4 de n. É importante isso aqui. A gente está fazendo um limitante superior. Na prática, o algoritmo pode ser ainda melhor. Mas a análise está garantindo, olha, pelo menos isso ele vai conseguir. Por definição, se ele não conseguir, ele não mudou de fase. Certo? E daí, de novo, se eu passar de fase de novo, eu tenho que ter uma redução de 3/4 do anterior. Então eu tenho que ter 3/4 ao quadrado. Quer dizer, a minha razão de queda aqui não é sobre 2, como costuma ser. É 3/4. Mas ainda é uma razão que vai dilapidando esse problema. Ok? Mas ao longo das fases. Nota que não tem nada probabilístico aqui. Essa que é a beleza dessa análise. A fase é definida como quando eu encontro um pivô bom ou quando, por uma sequência de coisas, eu reduzo o problema anterior para pelo menos 3/4. Então a fase não tem nada olhando por fora, não tem nada de probabilístico. Lá dentro dela, se ela vai acontecer com um pivô sorteado ou com 50, depois a gente analisa. Mas a fase é uma coisa fechada. Ficou claro? Então, legal. Então, sendo as fases uma coisa fechada, bem definida, determinística e tal, determinística entre aspas, né? Dentro dela está probabilístico, mas a análise aqui não mexe com isso, eu consigo chegar aqui e falar, tá bom. E no nível H? No nível H, eu vou ter um tamanho menor ou igual que 3/4 elevado a H vezes N. O meu tamanho é menor ou igual que isso, porque pivôs bons podem fazer divisões muito melhores que 3/4, mas não podem fazer piores. Então, pelo menos isso vai ser dilapidado. E isso aqui não pode passar de 1, porque é a base. Né? Daí a gente faz a continha, passa esse cara para lá, vou colocar com outra cor aqui, né? O 4/3 passa multiplicando, então fica aqui 4/3 elevado a H é igual a N. Joga log dos dois lados, mas é log base 4/3, é a base da exponencial que eu quero tirar. Isso aqui fica igual a H dá log de N na base 4/3, que é igual, mudança de base em log de N na base 4/3 é log de N base 2, sobre log de 4/3 na base 2. Tá? Então H é igual a log de N na base 2 sobre log de 4/3 na base 2. Esse é um resultado legal pra gente. A gente nem precisa tanto desse valor aqui, do número de níveis, que foi o que a gente calculou aqui. Mas isso é só pra gente ter uma noção do seguinte. Esse número de níveis não vai ser muito diferente da divisão no melhor caso. Essa constante é 1 sobre log de 4/3 na base 2, que é a diferença. Tá? Em número de fases. A gente não está falando de quanto tempo demora uma fase ainda. A gente está só falando em número de fases. Não são níveis, são fases. Beleza? Legal. Então agora eu vou falar da minha análise para ver o trabalho total aqui
para calcular aqui o trabalho total ao longo de todas essas fases. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu quero. Não, é isso mesmo. Então é o seguinte, eu vou apagar, esse é o algoritmo. Não, eu vou apagar aquela ponta lá, o problema da seleção. Vou deixar ali, isso aqui, acho que vai ser melhor para limpar. É o seguinte, eu vou querer calcular o trabalho total pensando nas fases. Depois a gente vai ter que multiplicar isso por quão longas são as fases. Mas isso no segundo momento. Então eu vou pôr aqui que, parecido com a análise lá do merge sort e tal, o trabalho no nível I é linear, porque a nossa rotina de separação é linear, né? Então ele é linear no tamanho do subproblema do nível I. Certo? Se esse subproblema é pequenininho, é pouco trabalho. Se ele é grande, é muito trabalho. Como só tem um subproblema por nível, só depende dele, né? E eu sei que o tamanho desse subproblema é, no máximo, 3/4 elevado a I. No nível I não, na fase I, perdão. Na fase I. Estamos falando de fases. Tá? Então eu tenho que o trabalho na fase I é menor ou igual a menos de uma constante, que eu vou omitir aqui só para a conta ficar mais limpinha. É menor ou igual que 3/4 elevado a I vezes N. Tá? Pode ser muito menor do que isso? Pode. Eu posso ter pivôs excelentes. Mas, no mínimo, uma fase termina quando isso acontece. Qual que é o trabalho total, então? Poxa, o trabalho por nível por fase, vai demandar uma rotina de separação, pelo menos, né? Ou várias, se a fase for longa, mas vai ser algo proporcional ao tamanho do subproblema que está lá. Então eu vou ter que somar isso aqui. Então o meu trabalho total vai ser menor ou igual, porque... vou até colocar assim. Meu trabalho total vai ser igual ao somatório de I igual a 0 até H, tá? Onde H a gente já calculou lá é o número total de níveis, do trabalho no nível I. Vejam que isso aqui está dizendo, o trabalho total é a soma do trabalho nos níveis. Só isso. Só que agora a gente consegue usar a matemática a nosso favor, a gente vai simplificando coisas. Porque eu posso chegar aqui e falar, tá bom, mas isso aqui é menor ou igual que isso. Então, isso é menor ou igual que o somatório de I igual a 0 até H de 3/4 elevado a I vezes N. Mas aqui tem dois fatores. O N pode ser jogado para fora e isso aqui é uma PG de razão menor do que 1. Eu sei somar os termos de uma PG de razão menor do que 1, inclusive posso somar até infinito, não preciso do extremo. O extremo é supérfluo, porque vai ficando pequenininho muito rápido. Né? Então isso aqui é menor ou igual, jogo o N para fora, que o somatório de I igual a 0 até mais infinito de 3/4 de I. E daí, nesse momento, a gente para e relembra um pouquinho das PGs aí para salvar a nossa vida. Então vamos ver. Dá para enxergar? Não costumo usar essa cor, não tinha certeza. Vamos lembrar aqui, olha. Se eu pegar aqui uma PG de razão Q, tá? Então eu vou pegar uma PG de razão Q somada para I igual a 0 até mais infinito, Q elevado a I aqui. Certo? Isso aqui, como I começa em 0, o primeiro termo é 1. Então isso aqui é igual a 1 mais Q ao quadrado mais Q ao cubo, tanana, né? Até infinito. Isso aqui é, portanto, igual a 1 mais, coloca Q em evidência, e daí fica Q vezes 1, que dá esse termo aqui. Mais Q vezes Q, que dá o Q ao quadrado. Mais Q vezes Q ao quadrado, que dá o Q ao cubo. Opa. Como vai até infinito, isso aqui é exatamente o que está dentro do parênteses. Certo? Que é exatamente isso aqui. Então, vou apagar aqui. Isso aqui é igual a 1 mais Q vezes o somatório de QI para I igual a 0 até mais infinito. Tá? Então, vou destacar aqui, só antes da gente continuar, esse termo é igual a esse. Então, eu posso passar isso aqui para lá, coloca aquilo lá em evidência, vai ficar 1 menos Q vezes o somatório de I igual a 0 até mais infinito de Q elevado a I, né, da soma dos termos, é igual a 1. Correto? Eu só passei aquele termo multiplicado por Q para cá e coloquei
o somatório em evidência. Portanto, a soma dos termos de uma PG de razão meio até infinito, de razão menor do que 1 até infinito, perdão, ela vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q. Isso é uma aula de matemática? Não. É que isso aqui volta para cá e aqui nós temos exatamente uma PG de razão cujo Q é 3/4. Certo? Então aqui a gente põe N vezes, o que a fórmula nos disse? 1 sobre 1 menos Q. 1 sobre 1 menos 3/4. Isso aqui vai dar 1/4. Só que está dividindo, multiplica por 4. Isso aqui é igual a 4N. De modo mais intuitivo, sabe a soma dos termos de uma PG de razão meio, né? 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Fica bem nítido ver que não passa de 2, né? O que a gente tem aqui é 1 mais 3/4, mais 9 16avos e tal. Se a gente for colocando bloquinhos, né, dos tamanhos proporcionais, nunca passa de 4. Só que tem tá tudo multiplicado por n, né? Então ficou 4n. Só que notem que 4n significa uma constante vezes o tamanho do vetor original, ou seja, linear. O trabalho total, desse jeito que eu contei por fase, deu linear no vetor original, no tamanho do vetor original. Estou roubando vocês? Estou. Porque eu estou supondo que o trabalho é fixo por fase. Né? Isso aqui não é uma chamada recursiva, é uma mudança de fase. O que precisa acontecer para ter uma mudança de fase? Uma chamada recursiva, ou 59, vai saber. Vai que eu só pego o pivô ruim. Né? Pensa para caso grande. Assim, ó, eu pego um vetor de tamanho 1 bilhão, e eu pego um monte de pivôs ruins que, para chegar até 3/4, não, eu só pego o pivô da ponta, eu sou um azarado. Pode ser? Aí que a gente tem que entrar com a análise probabilística. Mas perceberam que, analisando por fase, a gente já chegou num resultado parcial. O negócio agora eu tenho que mostrar que as fases não podem ser muito longas. Ok? E aí que vem... posso apagar isso aqui? Ironicamente vem algo muito parecido com isso. PG aparece toda hora, né? Às vezes em sequência. Quando a gente volta aqui para essa questão dos pivôs bons, qual que é o número esperado de bons pivôs que eu preciso? Qual que é o número esperado de chamadas recursivas que eu tenho que fazer, né? De sorteios por pivôs que eu tenho que fazer antes de encontrar um bom? É isso que a gente está perguntando. Esse número esperado é igual a 1, porque eu tenho que fazer um sorteio, pelo menos é uma chamada recursiva, pelo menos, e daí eu tenho duas situações. Que a gente vai ter de novo uma simplificação aqui, que está a nosso favor. Preste atenção nisso. Imaginem que se eu tiver um pivô ruim, eu jogo ele fora. Eu não faço a divisão, eu jogo ele fora. Concordam que isso é pior do que o que a gente faz, que o pivô era ruim, mas divide. Quem ele jogar fora, né, quem ele eliminar, já é alguma coisa. Aqui eu estou fazendo uma análise mais simplificada. Eu estou supondo que pivôs ruins eu descarto. Tá? Se eu supuser isso, o número esperado de pivôs ruins vai ser... de sorteios por pivô até chegar no primeiro bom. É isso que esse significa. Quantas tentativas, em média, o número esperado até chegar no primeiro bom? É 1 mais a probabilidade de fracasso vezes a própria esperança. Por quê? Porque se der sucesso, só bastou 1. Se der fracasso, daí eu estou o quê? Na posição inicial. Né? Aquele pivô não serviu, vou tentar o próximo. Tá? Nota que o nosso algoritmo é um pouco melhor do que isso. Isso aqui é um limitante, limita por cima, né, o nosso custo. Porque a gente não descarta pivô ruim, ele ainda ajuda um pouco a diminuir o tamanho do subproblema. Mas mesmo que eu descartasse, eu estaria nessa situação. Né? Eu estou falando isso porque fica mais fácil de imaginar, tá? Se eu supor que você descarta, fica nítido que assim, olha, depois de uma escolha que deu errado, eu estou exatamente na posição inicial, né? Eu estou lá com o meu vetorzinho tentando achar um pivô bom de novo. Voltei para a mesma situação. Tá? A gente faz muito disso na análise, sabe? O nosso algoritmo faz uma coisa um pouquinho mais esperta, mas é mais fácil analisar como se ele fizesse uma coisa mais simples. Sabe? Então a gente toma essas liberdades, mas sempre com o limitante para o lado certo, tá? O nosso algoritmo está fazendo mais. Mesmo que ele não fizesse, isso aqui seria verdade.
O negócio é que eu sei qual que é a probabilidade de fracasso. É 1 menos a probabilidade de sucesso, né? E a gente já tinha aqui, ó, né? A chance de achar um bom pivô é 50%. Se eu achar um bom pivô, acabou. Então aqui, a probabilidade são 50% complementares. Só antes de eu continuar a conta, só para vocês verem como a matemática está dialogando o tempo todo com o algoritmo, mas não são a mesma coisa. É sempre um modelo simplificando aquilo. Não só um pivô ruim pode dilapidar um pouco, né, o resultado, como nesse algoritmo, como eu não quero ordenar os dois lados, né, eu só estou procurando um cara, um pivô ruim, pode ser que eu sorteie um pivô ruim e ele corte em mais do que 75% do tamanho do problema. Né, porque pode ser que, por acaso, o cara que eu estou buscando cai no pedacinho pequeno que sobrou. Né? Então a probabilidade de fracasso é menor que 50%. Porque tem chance de dar bom que não está contado nesses 50%. É isso que eu estou dizendo. Mas a gente simplifica para poder, senão não dá para fazer a conta, porque é difícil analisar. Mas qual a chance de pegar um pivô aqui e ainda dar certo? Não. Vamos supor que para dar bom tem que ser no meio. Então para dar ruim é 50%. Mas na verdade é um pouco menor do que isso a chance. Mas mesmo que fosse 50%, né, a gente coloca o mesmo recurso que eu usei ali, né? Coloca em evidência isso aqui, né? Então, o número esperado de tentativas é 1 mais essa probabilidade vezes z, passa isso para lá, fica 1 menos meio, né, que é o 50%, vezes z é igual a 1. Isso aqui vai dar meio, passa multiplicando, o número esperado é 2. Tá? Então as fases vão terminar em média depois de duas escolhas de pivô. Quer dizer que a gente tem, esse é o trabalho total, se a gente tivesse fases fixas, vamos dizer, fases que custam uma única operação. Ah, mas pode ser que a gente gaste mais. Sim, em média o dobro. Então o trabalho intrafase é 2 vezes o tamanho do subproblema, porque eu patino num problema grande, em média 2 vezes antes de diminuir. Ah, mas professor, você não está contabilizando a chance de, sei lá, deu um azar e teve lá uma fase que durou 10 tentativas. Eu tô, porque isso aqui é média. Teve um monte de outras que na primeira chamada recursiva já pegou aqui, ó. Tem uma chance não trivial disso acontecer, 50%. Um monte de fase que vai morrer numa chamada só. E vão ter algumas que vão demorar 4, 5, 6 chamadas, na média 2. Ok? Então daí você pega isso aqui, vezes isso aqui, e daí você tem, de fato, que o custo esperado é linear, né? Porque é 8 vezes n, mas no fim esse 8 está dentro da constante, então é proporcional ao tamanho do vetor original. Deixar muito claro, essa constante é relevante. Então, assim, achar o mínimo ainda vai ser mais barato por uma constante do que achar o késimo. Mas é só por uma constante, não cresce quadrado, não cresce n log n, nem nada, tá? Realmente cresce linear. Se eu dobro o tamanho do problema, vai ter só um dobro do tamanho no tempo. O dobro do tempo. Ok? Deu para entender melhor com isso, gente? E o log de n vinha da onde mesmo? Calma. Aqui não tem log de n, aqui é linear. Então esse problema é resolvido com log de 8n, sim? Com tempo proporcional a 8n ali? Tempo proporcional a n, sim. Tempo esperado 8n. É essa a conclusão que a gente chegou aqui. E para visualizar, pensa nisso. A gente está gastando tempo por fase proporcional a 2 vezes, né, esse 2 aqui, 2 vezes o tamanho do vetor. Só que o vetor está decaindo com uma razão de 3/4, né, a cada mudança de fase. Então, no fim, dá um número constante. Constante não, perdão, mas dá um número proporcional a n. Né? É interessante, mas a PG de razão menor do que 1 tem essa característica, né? Você soma todos os termos dela, nunca passa o termo original a menos de uma constante. É esse recurso que a gente está usando, no fundo. Tá? Mas deixar claro, o n log n que eu falei lá no início, talvez a gente se confundiu, um jeito de resolver o problema da seleção chama um método que ordena em tempo n log n, e uma vez que o vetor está ordenado, você devolve quem é o késimo menor. Porque é o cara que está na posição k, no vetor ordenado. Mas com isso a gente não está ordenando. A gente está fazendo um algoritmo específico, baseado no quicksort, baseado no problema da separação, mas que não está ordenando. Ele está se propondo a procurar o késimo em tempo menor do que n log n. Ele não gasta tempo ordenando tudo. Tanto que se ele encontrar o cara aqui, ó, se numa separação ele já encontrar o cara, ele já devolve na hora. Já para tudo. Mas o ponto é que mesmo que ele tenha que fazer chamadas recursivas, ele vai sempre para o lado certo. E em média, ele vai conseguir quebrar ali rapidamente o vetor.
e rapidamente chegar chegar no 1 ali e fechar esse cara. Ok? Só para lembrar os quizzes que eu falei, eu comentei com vocês que aqui, acho que é no problema da seleção ou era da separação, deixa eu ver. Acho que é da seleção mesmo. Eu comentei que eu estou supondo que o K está entre P e R, e se não tiver, pode dar bobagem para vocês pensarem o que acontece. Eu deixei esse quiz, né? Tá, um que eu não deixei é o seguinte, só para a gente fechar aqui com uma coisa para vocês pensarem. Esse cara tem recursão caudal, olha que maravilha. Chamada recursiva aqui ou aqui. É sempre a última coisa, está logo antes do devolve, né, do return. Nunca acontecem as duas, né? Lembra que eu até falei que o quicksort ele tem uma recursão caudal, a outra não é. Então dá para deixar ele semi-iterativo. Esse aqui dá para deixar totalmente iterativo, o que melhora a constante dele um pouquinho, porque chamada recursiva sempre tem um custo a mais, e melhora a eficiência de espaço dele, né? Porque ele não empilha ninguém na pilha de execução. Tá? Eu não falei muito de eficiência de espaço hoje, mas lembra que o algoritmo recursivo sempre pode ter um custo proporcional a quantas chamadas estão empilhadas no máximo, né? E é um exercício interessante. Fica a dica assim, para vocês tentarem transformar esse cara num algoritmo iterativo. E tem vídeo aula e notas de aula lá no finalzinho para vocês conferirem como fazer isso. Né? Tem inclusive com duas etapas, assim, a conversão bruta e depois o refinamento. Né? Se vocês tiverem curiosidade de ver a versão interativa dele. Mas, dito isso, aí sim eu acho que tudo que eu queria comentar com vocês foi... Então a gente vimos aqui duas aplicações de ideias de algoritmos de ordenação para problemas relacionados, né, que serve como uma revisão também desses problemas.